Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje eu quero falar sobre a questão da cura do cego, né? O cego foi curado por Jesus quando este entrava ou saía de Jericó. É o tema do vídeo de hoje, né? Para nós pensar, o cego foi curado por Jesus quando este entrava ou saía de Jericó. Então você pode estar analisando Mateus capítulo 20, versículo 29 e 34, Marcos capítulo 10, versículo 46 e 52 e Lucas 18, versículo 35 e 43. Vamos analisar essa questão dessa problemática, né, para nós analisarmos a questão dos evangelhos sinóticos, essa visão conjunta, né, mas com auditórios diferentes, né, com pontos de vista diferentes que eles escreveram. Claro que Mateus escreveu para uma comunidade judaica de fala grega, né? Marcos escreveu para a comunidade romana, Lucas escreveu para o homem chamado Teófilo, né? Então, quer dizer, cada um teve seu ponto de vista teológico, a sua interpretação teológica, a sua maneira teológica de escrever, a maneira teológica de separar os textos, as fontes ao qual copiara. E daqui a pergunta é essa, vamos analisar. De acordo com Lucas, um cego foi curado quando Jesus entrava na cidade de Jericó. Isso está registrado em Lucas 18 e 35. Porém, Mateus e Marcos declaram que a cura aconteceu quando Jesus deixava a cidade de Jericó. De novo, os relatos parecem não estar de acordo. Vamos pensar uma solução, analisarmos um meio de saída para se pensar dentro do texto, né, dentro do contexto. Alguns creem que, segundo Lucas, a cura, na verdade, aconteceu quando Jesus saía de Jericó, dizendo que foi apenas o primeiro contato, o que se deu ao aproximar-se ele de Jericó. Lucas 18, 35. E que o cego deve tê-lo seguido por toda a cidade, já que ele não parava de clamar a Jesus que o curasse, né? Mas isso parece ser, já que ele não parava de clamar a Jesus que o curasse, mas isso parece ser improvável, já que o versículo seguinte do capítulo 19, né, logo depois da cura, diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Vamos analisar mais um pouquinho o texto. Outros responderam essa questão observando que havia duas Jericó, a velha e a nova, de forma que Jesus saiu por uma e entrou pela outra, né? Outra possibilidade. Ainda outros eruditos sugerem que se tratava de dois eventos distintos. Mateus, Marcos, afirma que claramente que a cura ocorreu quando Jesus deixou a cidade. Está registrado em Mateus 10, 20 e 29. E Marcos 10 e 46. Lucas, porém, fala de Jesus ter curado um cego quando entrava na cidade. A base disso é o fato de que Lucas refere-se apenas a uma multidão de pessoas com que Jesus, ao entrar na cidade. Mas tanto Mateus como Marcos, né, destacam o ponto de que a multidão era, respectivamente, grande e numerosa quando Jesus saiu da cidade. Se a notícia da cura milagrosa feita na entrada da cidade tivesse se espalhado por toda Jericó, isso explicaria o aumento do número de pessoas da multidão. E porque dois cegos permanecia do outro lado da cidade, esperando o momento de pleitear a cura a Jesus, é possível que o primeiro cego curado tenha ido depressa contar aos seus amigos, também cegos, o que lhe acontecera, ou quem sabe outros dois cegos já estivessem postados do outro lado da cidade, mendigando no seu lugar costumeiro. De qualquer forma, não há uma dificuldade intransponível nessa passagem. Os dois relatos podem ser entendidos de uma maneira perfeitamente compatível. Então temos essas bases para se pensar e analisar o texto a partir do seu contexto. Mas uma coisa eu quero dizer. Em termos de distância, a Bíblia para nós hoje, de distância, nós temos uma distância linguística. A Bíblia foi escrita no hebraico e no grego. Nós temos também uma distância cultural, sociocultural, que é muito distante para nós, porque nós vivemos em uma cultura ocidental. Em termos geográficos, em termos de cidade, política, né, temos uma distância muito grande. Mas uma coisa é, a Bíblia é a palavra de Deus e não há contradição na Bíblia Sagrada como palavra do Senhor.
Vamos analisar, pensar mais. O vídeo é mais uma provocação relacionada para termos uma chave hermenêutica diante desse texto. Shalom e até a próxima.